Olá, bom dia. Mais uma manhã para a orientação de estudos, programa Descodificadas, trilha 2. Bom dia, Rafa. Bom dia. Vamos ao nosso tema. Estou por aqui. Tá bem. Vamos lá, então. Bom dia. Vamos falar hoje sobre estruturas de controle no JavaScript. O que seriam as estruturas de controle? Eu nem coloquei o título aqui, né? Já comecei direto com o nome delas. As estruturas de controle, elas vão controlar o fluxo de um algoritmo, de um programinha, né? Porque o que acontece? Até um determinado momento, a gente programa de forma estruturada, né? Uma linha abaixo da outra. Só que chega um momento que o algoritmo precisa, por exemplo, tomar decisões, que são os condicionais, né? Que a gente vai dar uma revisada hoje, uma repassada. O que os condicionais fazem? Eles testam uma condição e modificam o fluxo do algoritmo, né? Se a condição é verdadeira, vai executar X comandos, né, linhas de comandos. Se for falsa, vai executar outras linhas de comando, outro bloco de comando. Então, não, é uma tomada de decisão que o algoritmo toma, né? Porque, por exemplo, se a gente quer fazer um teste, e se esse teste for verdadeiro, eu quero executar uma coisa, e se for falso, eu quero executar outra, né? Para tomar essa decisão, eu preciso de um condicional. Depois, seguindo, né, talvez eu precise tomar várias decisões, né? Pense aí em 100 decisões, 200, né? Eu não vou escrever 200 vezes a mesma coisa, né? A mesma decisão. O que eu vou fazer? Eu vou usar uma estrutura que repita esse trecho do algoritmo X vezes, né? Então, são os laços de repetição dos algoritmos. Mas a gente vai falar sobre cada um deles aqui. A minha voz tá falhando hoje. Então, os comandos de seleção da linguagem JavaScript são fundamentais para especificar as decisões que um computador realizará, né, que um algoritmo realizará, na verdade. Entre os comandos de seleção, temos os comandos if else e o switch. Só relembrando que aqui a gente vai dar uma passada geral sobre esses comandos, né? E na trilha 3 a gente vai aprofundar cada um deles, vai ser explicada a lógica, né? Como eles funcionam a fundo lá no JavaScript. A trilha 3 vem para suprir a lógica. Na verdade, a trilha 3 é toda ela de lógica de programação com JavaScript, né? Para aprofundar essa questão de como cada comando funciona, em que momento usar algum deles, né? Enfim. O que eu quero dizer, assim, que se ficar um pouco vago, né? Eu não entendi direito essa parte. Não se preocupem que isso aqui a gente vai falar de novo, só que de forma mais aprofundada, né? Então, os comandos de seleção, a gente tem o if else e o switch. O que é o if else, né? O C, na verdade, em português. Também, essa é uma questão importante, né? A questão do inglês. A gente, às vezes, quando começa a aprender linguagem de programação, a gente aprende em pseudocódigo. O pseudocódigo, ele é em português, né? Só que nas linguagens de programação, tudo é escrito em inglês. Então, a gente precisa acostumar a falar eles em inglês, né? Acredito que vocês devam ter visto somente em inglês, mas acontece muito do aprendizado ser repassado com pseudocódigo, né? Daí em português. Mas enfim, o comando if, né, é o mais básico de todos os comandos de seleção e deve ser usado com as duas letras minúsculas, né? A questão do maiúsculo e do minúsculo é bem importante. Se a gente não quiser ter problemas, a gente escreve tudo em minúsculo. E os comandos, né, da linguagem são todos em minúsculos também. O comando if em JavaScript é usado para realizar uma condição e executar um bloco de código somente se essa condição for avaliada como verdadeira. A estrutura básica do comando if em JavaScript é a seguinte. Então,
eu tenho só o if, né? Só a estrutura if, que vai ter uma condição. Essa condição é um teste lógico, por exemplo, se o conteúdo de uma variável é maior que o conteúdo de outra variável, se o conteúdo de uma variável é verdadeiro ou falso, se o conteúdo de uma variável é de uma cor, comparado com o conteúdo de outra variável que é de outra cor, enfim. Uma condição. Essa condição vai retornar para a gente, quando ela é testada, sempre verdadeiro ou falso, né? E no comando if, ele só vai ter bloco de código na parte verdadeira. Se o if falhar, né, se a condição do if falhar, ele segue o algoritmo. Então, por isso esse diagrama aqui. Então, na linguagem eu vou escrever if, a condição, teste se verdadeiro, executa o comando. Se a condição for falsa, pula para o próximo if, né? Não executa os comandos do bloco. E assim vai por diante, né? Se condição, se verdadeiro, executa o bloco de comando, se falhar, não executa nada, segue para o próximo. O if ele pode ter um comando dentro do bloco dele, né? Quando eu falo em bloco, eu estou falando do que fica entre as chaves, né? Cada comando tem a abertura de chave e o fechamento, e o que está entre as chaves é o bloco de comando dessa estrutura. Pode ter apenas um comando ou mais de um, né? Posso ter mais de um comando dentro do if. Então, por exemplo, na linguagem, eu estou testando aqui, né? Tem uma variável declarada que recebe o valor de 20. No JavaScript, a gente não precisa declarar o tipo, né, do dado. A variável vai assumir o tipo de dado que ela receber. No caso aqui, 20 é um inteiro, né, um valor do tipo inteiro. Então, se essa idade, que tem 20, né, for maior ou igual a 18, eu estou mostrando lá no console log, você é maior de idade. Tá? Então, bem simples entender. Se a idade fosse 17 aqui, se tivesse recebido o valor 17, 17 é maior ou igual a 18, não é maior nem igual. Então, não mostraria nada no console, né? Como eu só tenho um comando aqui, vai ser maior de idade, se a condição falhar, não vai mostrar nada. Aí eu tenho depois o if else, que é o se então, né? Neste comando, temos que, se a condição for verdadeira, apenas os comandos do if serão executados. Se não, né? Ou seja, caso a condição seja falsa, apenas os comandos else serão executados. Então, no if, eu só tenho tratamento para quando a condição seja verdadeira. No if else, eu já tenho um tratamento para para os dois resultados, né? Para o resultado verdadeiro ou para o resultado falso. Então, eu vou ter uma condição, da mesma forma vai ser testada, né? Se a condição for verdadeira, vai executar um bloco de comandos. Por exemplo, aqui de 1 a n. Se essa condição falhar, ela vai executar false, o false, né? Por exemplo, os comandos de MAP. Essa estrutura, ela nunca vai executar o verdadeiro e o falso ao mesmo tempo. É como na vida da gente, né? A gente tem que escolher um caminho. Quem vai, no caso aqui do if else, escolher este caminho é a condição. Se a condição for verdadeira, vai executar X comandos. Se ela for falsa, vai executar Y comandos, por exemplo, sei lá. A estrutura na linguagem, né? Se condição, também vai ter um bloco de comando, né? Se a condição for verdadeira. Se não, ela vai ter outro bloco de comando para executar. Aí quem decide o caminho é a condição. A condição sempre vai ficar do lado do if, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma idade que recebeu 15 anos, e eu vou testar se a idade é maior ou igual a 18. 15 é maior ou igual a 18? Não, 15 não é maior nem igual, né? Quando eu tenho esse operador aqui, eu tenho, ele tem as duas possibilidades, maior ou igual. Então, ele vai falhar e vai pular para o else. Ele não vai mostrar esse console que a pessoa é maior de idade, porque não é. Vai pular para o else, né? Como falhou a primeira, e vai mostrar lá no console você é menor de idade.
Isso para quando esse if else para quando eu tenho uma ou duas condições para testar, né? Eu posso ter aqui várias possibilidades dentro do if. Eu posso ter se a idade é maior ou igual a 18, daí com os operadores lógicos juntar esses testes, né? Ou idade é maior ou igual a 70, por exemplo. Posso ter várias condições alinhadas aqui, agrupadas, né? E aí, para testar elas, para ver o resultado geral delas, né? Eu tenho os operadores lógicos, o OU e o E, que eles têm uma regrinha, né? O E para ser verdadeiro, todas as condições têm que ser verdadeiras. E o OU para ser verdadeiro, pelo menos uma das condições deve ser verdadeira. Nós já falamos, né, de operadores. São as regrinhas dos operadores lógicos. E aí depois a gente tem a estrutura if-else alinhada. A estrutura if-else alinhada é parecida com o anterior, só que para situações onde eu tenho muitas possibilidades para o mesmo teste. Por exemplo, eu quero ver se um aluno foi aprovado, ou se esse aluno está em recuperação, ou se ele vai fazer recuperação, se ele está, ou se ele está reprovado, só 3, né? Eu posso ter, não me ocorreu uma situação com mais de 3 testes aqui, mas enfim, a mesma nota, né? O mesmo aluno pode ser aprovado, reprovado ou estar em recuperação. Então, nesse caso, eu vou fazer uma estrutura alinhada. Eu vou fazer vários testes com o mesmo valor que entrar. Então, chamamos de estruturas de decisão encadeadas, quando uma estrutura de decisão está localizada dentro do lado falso da OU. Esse tipo de estrutura também é conhecida como seleção alinhada ou seleção encaixada. Aqui, estruturas de decisões, né? A Rafa comeu o português aqui, desculpe. Então, a sintaxe, né? Por exemplo, aqui, aqui outras médias. Se a média for maior ou igual a 9, vai receber um conceito A. Se essa mesma média for maior ou igual a 7, vai ter um conceito B. E se a média for maior ou igual a 6, vai ter um conceito C, por exemplo. A mesma coisa, parecido com o que eu estava falando, né? Então, vai começar a testar. Se a condição 1 for verdadeira, executa o bloco de comandos da condição 1. Se essa condição falhar, vai cair no else e no próximo if, que vai ter a condição 2. Né? Para eu conseguir colocar outra condição, eu tenho que encadear. Como é que eu encadeio? Usando outro if após o else. Tá? E assim eu posso ter infinitos ifs. Então, por exemplo, aqui, se a nota é maior ou igual a 90, a sua nota é A. Se não, se a nota é maior ou igual a 80, a sua nota é B. Se não, se for maior ou igual a 70, a sua nota é C. Se não, sua nota é D ou inferior. Né? Notem que é o mesmo valor que está sendo testado nessas condições alinhadas. Aí, em determinadas situações, quando eu tenho muitos testes para executar, a estrutura if-else pode se tornar muito extensa. Então, para deixar uma escrita mais fácil, né, do if-else, eu tenho o quando switch case. Quando switch case facilita a escrita de trechos de programas em que a seleção deve ser feita entre várias alternativas. Então, a estrutura switch case em JavaScript é uma alternativa ao comando if, else, né? Quando se deseja testar múltiplas condições e executar diferentes blocos de código com base no valor de uma expressão. Então, ao invés de escrever toda aquela estrutura, se então, se não, se então, se não, eu tenho a estrutura switch, com que vai receber o valor nota, por exemplo, né? E aí os casos dentro dessa estrutura. Caso o valor 1 seja 9, né? Por exemplo, aqui, o conceito é, caso seja 8, conceito B, caso seja 7, conceito D, e assim por diante. Essa estrutura aqui é bem usada nos exemplos, quando os exercícios que pedem assim, peça para o usuário digitar um número e conforme o número que ele digitar,
Peça para o usuário digitar um número entre 1 e 12 e conforme o número que ele digitar, mostre um mês correspondente, né? Então, eu teria 12 casos, um para janeiro, um para fevereiro, outro para março, outro para abril, né? E se eu fizer na estrutura if else, que vai funcionar também do mesmo jeito, o código se torna bem extenso, né? E confuso até às vezes de entender a lógica. Eu posso simplificar e colocar em um switch. Tá? No código ficaria mais ou menos desta forma, né? Aqui o dia da semana, por exemplo, o dia da semana recebeu 2. Então, o switch vai testar o conteúdo da variável dias da semana. Então, caso seja igual a 1, hoje, aí mostraria no console hoje é segunda-feira. Caso 2, terça-feira. 3, 4, 5, 6, 7 é fim de semana. Ou se a pessoa não digitar nenhuma dessas opções, né, nesse intervalo que eu defini antes do switch, eu posso mandar uma mensagem default dizendo que o valor é inválido para o dia da semana, nesse caso aqui, né, desse exemplo. Depois eu tenho as estruturas de repetições, né, como eu falei para vocês, em determinadas situações eu preciso de uma estrutura que repita muitas vezes algum trecho de código. Por exemplo, eu preciso que o usuário informe 2 números. Super tranquilo, né? Coloco 2 entradas, a pessoa vai digitar 2 números, beleza. E se eu precisar que a pessoa insira 100 números, 1000 números, eu não vou escrever 100 vezes, né? Input, 100 inputs, por exemplo, para a pessoa digitar o valor. Ou isso vai se tornar muito, muito trabalhoso, né? Funciona se eu escrever 1000 vezes? Funciona, né? Mas olha o tamanho do trabalho. Então, eu tenho estruturas que eu vou escrever somente uma vez o comando e essa estrutura vai fazer a repetição de quantas vezes eu quiser, né? Então, as estruturas de repetição são usadas quando você precisa executar um bloco de código várias vezes com base em uma condição específica. Aí, claro, né? Precisa ter uma condição para controlar esse laço de repetição, né? Porque ele vai ficar em loop, vai ficar executando. Eu preciso controlar esse laço, ele não pode ser infinito. Loop infinito trava o programa, né? Não funciona. O programa para de funcionar se entrar em loop. Então, a condição específica vai determinar quantas vezes esse laço vai executar. Elas são úteis para automatizar tarefas repetitivas e evitar a repetição de código. Os comandos utilizados em tais situações são chamados de comandos de interação. Então, eu tenho alguns aqui comandos de interação que a gente pode usar. Principalmente em vetores, né? A gente usa arrays, a gente vai falar isso na mentoria que vem. Então, o for percorre um bloco de código várias vezes, né? Então, o for é um laço de repetição. O for-in também é um laço de repetição. Só que o for-in e o for-off, eles são usados em objetos. As estruturas dos objetos são diferentes das estruturas dos arrays. Um array, normalmente, ele tem um valor, um tipo de dado só no vetor. Os objetos, eles vão ter os dados misturados. Os objetos entram um pouquinho na orientação a objeto, né? Então, quando se der uma estudadinha, quando a gente falar um pouquinho de orientação a objetos, a gente fala desse objeto aqui. Mas, por exemplo, um vetor de inteiro, o que é um vetor, né? Primeiro, o que é um array? Se a gente ver na semana que vem, mas já dando um spoiler. Um array é uma variável composta que recebe vários valores. Normalmente, um vetor normal, um array, ele recebe apenas um tipo de dados. Os vetores de objetos também são variáveis com vários valores, né? São variáveis compostas, só que o objeto a gente define de forma diferente. Por exemplo, eu vou botar o nome, a idade e o peso. Se eu criar um objeto pessoa, eu vou descrever as características da pessoa. Então, isso que seria o objeto, né? Um objeto tem
características, né, do que cada objeto representa. Por isso, começar a falar de orientação a objeto, que o assunto vai longe também, né? Que é um outro paradigma da linguagem de programação. No JavaScript, a gente consegue trabalhar com orientação a objetos também, né? Então, por isso, estão eles aqui. Mas os mais populares e mais utilizados é o for, o while, né? Que percorre um bloco de código enquanto uma condição é verdadeira, e o do while, que também faz isso, só que ele tem uma pequena diferença que a gente já vai ver em seguida. Então, o for, né, o mais tradicional, a estrutura for, é usada quando você sabe antecipadamente quantas vezes deseja repetir um bloco de código. Ele consiste em 3 partes: inicialização, condição de continuação e expressão final. Então, o for é chamado também de laço de repetição determinado. Normalmente a gente usa o for quando a gente sabe onde começa, né, em qual valor vai começar esse laço, em qual valor ele vai terminar. É por isso ele é usado para condições, para quando a gente sabe antecipadamente quantas vezes, né, esse laço vai repetir. Então, a estrutura dele é inicialização, condição e uma expressão final. Inicialização, onde vai começar, a condição para ele continuar, né, que tem que ser verdadeira. Então, o laço só vai executar enquanto essa condição for verdadeira. E uma expressão final, que vai dizer se esse laço vai executar de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, e assim por diante. Por exemplo, eu tenho uma variável i, que recebe 0, enquanto esse i for menor que 5, né, a condição, ele vai executar de 1 em 1. O i++ acrescenta de 1 em 1, né? A estrutura vai executando e vai incrementando de 1 em 1. Eu poderia colocar aqui i+2, i+3, para pular de 3 em 3 e assim por diante. E tem, tem o bloco também, né? Tem as chaves aqui. Eu posso ter outro laço aqui dentro, inclusive. Posso ter qualquer outra estrutura dentro do laço de repetição, né? Você tem que ter em mente que o que estiver aqui dentro vai se repetir. O for each, um método disponível em arrays em JavaScript. Ele executa uma função de chamada para cada elemento do array. Então, for each seria para cada, né? Para cada elemento de um array, executa determinada coisa. Então, também é um laço de repetição, né? Que vai ficar se repetindo em cima de um array, que é uma variável composta, né? Com vários valores, até chegar na satisfação de uma determinada condição. O for each, executada para cada elemento do array, também imprimindo os valores de 1 a 5 no console, por exemplo, né? Então, aqui, para cada elemento do array, né? Isso aqui é uma variável composta, isso aqui é um array que eu estava falando, né? No caso, esse array aqui tem 5 valores, do 1 até o 5. E aí, com esse laço de repetição, eu posso percorrer esse array, né? Ops. Então, para cada elemento, eu estou mostrando no console esse elemento. A sintaxe aqui é um pouco mais elaborada, né? Nesses laços for each, for each. Então, para cada elemento, ele vai mostrar. Então, ele vai interar com 1, mostra, depois ele vai no 2, mostra, e assim por diante. O for of é usado para interar sobre elementos interáveis, como arrays, strings ou objetos interáveis. Uma coisa interável é uma coisa que eu posso interagir com uma coisa de cada vez, né? Ele percorre cada elemento do interável e executa um bloco de código para cada interação. Então, bem parecido com o outro, né? Então, aqui eu tenho um for of. Então, para cada elemento deste vetor também, né, ele vai mostrar esse elemento. Tá, Rafa, por que tu está mostrando se todos eles fazem a mesma coisa? Todos eles fazem a mesma coisa, todos são laços de repetição. Só que em determinados momentos do algoritmo, né, tu vai escolher qual deles vai satisfazer melhor a lógica que tu está usando, né?
Tem gente também que prefere usar esses, questão de gosto, às vezes, né? Mas o principal motivo é, dependendo da lógica que tu tá desenvolvendo, qual deles tu vai preferir usar, né? Qual deles vai satisfazer melhor o problema que tu tá resolvendo. Por que problema, né? Porque os algoritmos sempre resolvem coisas, né? A gente sempre faz um algoritmo para resolver alguma coisa. O for-in, parecido com os outros, né? Então, é usado para iterar sobre propriedades inumeráveis de um objeto. Ele percorre cada propriedade do objeto e executa um bloco de código para cada interação. Então, por exemplo, aqui está um objeto, né? Que eu estava falando tanto do objeto. O bloco de código dentro do for-in é executado para cada propriedade do objeto person, imprimindo o nome da propriedade e o seu valor no console. Então, quando eu crio um array de objeto, né, ele vai ser uma variável composta também, só que os dados vão ser colocados de forma diferente. Eu vou ter pares, né, eu vou ter uma chave e um valor. Pares de valores, né, diferente do array simples, que é só um valor. Então, por exemplo, aqui nesse objeto person, é por isso que eu falei que um objeto descreve alguma coisa, né? Eu crio objetos no mundo real e descrevo eles dessa forma. Então, objeto pessoa aqui, né? Person, no caso, eu estou pegando o nome, a idade e a cidade, tá? Então, um objeto ele vai ter chave e valor, né? Vírgula, chave, valor, vírgula, chave, valor. Então, para esse tipo de objeto, eu costumo usar o for in. Ó, para a chave, para cada chave da pessoa, né? Então, chave, dois pontos, o valor dessa chave. Caso chave nome, o valor John. E assim por diante, tá? Depois o while. O while em português quer dizer enquanto, né? Essa estrutura é usada quando você deseja repetir um bloco de código enquanto uma condição específica for verdadeira. Consigo fazer a mesma coisa que eu faço com for, por exemplo? Consigo. Só que daí, que nem eu falei, tem algumas estruturas que satisfazem melhor a lógica, né? Conseguem, às vezes, também deixar a lógica mais simples, menos trabalhosa. Talvez tu consiga fazer a mesma coisa com os outros laços, só que ao invés de tu escrever 3 linhas, tu precisaria escrever 10 linhas. Por exemplo, tá? Tô falando aqui, por exemplo. Então, o while, como ele já diz enquanto, né? Enquanto uma condição for verdadeira, eu executo tais coisas. Então, se eu tiver a situação, por exemplo, enquanto o usuário não digita 0, fica executando o laço. Então, com o while eu consigo deixar essa condição em aberta, vamos dizer assim, até que ela seja satisfeita, né? Por quê? Pelo usuário, por uma data, ou por um valor, né? Enquanto não chegar no valor 1000, continua executando. Então, o enquanto ele nos dá essa possibilidade, né? Ah, enquanto o usuário não acertar a opção correta de um menu, fica mostrando o menu para o usuário na tela, né? Então, até ele não acertar ali uma das opções do menu, esse menu vai continuar na tela. Então, essa estrutura nos dá essa possibilidade, né? Como é que ela funciona? Vai ter a condição também, né? Que vai ser testada e se ela for verdadeira, vai executar. Então, condição, se verdadeira, executa o bloco de códigos. No momento que ela falhar, né? Que a condição falhar, o laço vai parar de executar e o algoritmo vai seguir a vida. Tá? Então, por exemplo, aqui, o bloco de código dentro do while será executado enquanto a variável i for menor que 5, imprimindo os valores de 0 a 4 no console. Então, aqui eu tenho uma variável i que recebeu 0, enquanto essa variável i for menor que 5, mostra o i na tela e incrementa o laço. O que seria incrementar o laço? Dizer que ele tem que continuar, controlar, né, as interações dele. O while tem essa questão também. Os for, não, os for, eles já se auto-incrementam. No while, eu preciso colocar essa condição, né, para
para o laço poder ser controlado. Então, por exemplo, aqui I++. O I vai se incrementar de 1 em 1. Então, ele executa, né, testa se o I é menor que 5, mostra o I, e o I que era 1, que era 0, 0 mais 1, 1. Agora o I é 1. O I é menor que 5, mostra o I. Agora o I é 2. 1 mais 1, 2, né? 2 é menor que 5. Mostra o I. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 é menor que 5? Não. Aí falha a condição, o algoritmo continua, né? O laço para de executar e o algoritmo continua. E aí, junto com o while, a gente tem o do while. A estrutura do while é semelhante à estrutura while, mas com uma diferença fundamental. O bloco de código é executado pelo menos uma vez antes de verificar a condição. Então, no do while, eu vou ter pelo menos uma vez algum comando para executar. Por exemplo, eu quero testar se um número é positivo ou negativo. Com a estrutura do while, eu vou precisar, por exemplo, eu vou pedir para o usuário digitar um valor e testar se esse valor é positivo ou negativo. Com a estrutura do while, eu teria que pedir para o usuário informar o valor fora do laço e depois para ele continuar. Não, um valor não, né? A gente está usando laço de repetição, que é para facilitar a vida. Então, o usuário vai digitar 10 valores, e desses 10 valores eu vou verificar qual deles é positivo e qual deles é negativo. Então, por exemplo, no while, eu teria que pedir para o usuário informar o dado, um número fora, para testar esse número e depois entrar no laço, né? Só que daí dentro do laço eu precisaria pedir para ele informar novamente o próximo número. Porque o while, depois que ele entra no laço, ele não vai lá fora, né? Ele continua só dentro da estrutura. Com o do while, eu consigo fazer isso. Ó. Então, por exemplo, peço para a pessoa informar o valor e ele vem na condição, testa a condição. Se a condição é verdadeira, ele volta pro do lado de cima e aí sim começa a executar dentro da estrutura. Mas a principal diferença, então, é que no while eu já começo testando e depois executo, e no do while eu executo pelo menos uma vez o bloco de códigos antes de testar e depois eu continuo executando dentro do laço. Então, diagramas, né? Eu gosto de usar diagramas porque às vezes a parte gráfica fica mais clara de enxergar, né, do que só no código. Então, aqui o while tem a condição, testa a condição, entra no bloco de comandos e fica executando até a condição falhar e continuar ou terminar o programa. E no do while, né, eu vou ter o command aqui antes da tomada de decisão, que vai ser executado uma vez antes de entrar no laço. E depois que testou a condição, sim, daí fica só nesse loop aqui até falhar e terminar. Aí, por exemplo, um desenho, né, do Papaléguas e do Coiote. O Papaléguas está usando o while e o Coiote o do while. Então, aqui está testando enquanto não for o fim do caminho, né, corra. Então, se o fim do caminho for verdadeiro, ele já nem vai, né? Ele nem vai executar a corrida. Enquanto o Coiote, né, corra e depois testa. Então, por isso que ele cai, né? Porque ele correu antes de testar se já era o final da borda aqui, do precipício ou não. Tá? E aí, vários links para vocês darem uma olhada, né? Darem uma estudada em todos eles. Então, de novo, né? Isso aqui a gente vai rever depois de novo. Vocês vão fazer exercícios, né? Em cima dessas questões. Na trilha 1 já comentamos sobre isso. Não sei se vocês lembram. Aqui a gente está só relembrando, né? E dando uma aprofundada melhor nos conceitos dos laços. E as orientações você encontrará lá no mundo. E sigam nossas redes aí. E é isso, Pri.
Isto. Tava Tá por procurando a aí? janela. Tava procurando a janela aqui. Ai, fechar. Tava calor. Eu abri aqui, só que a luz. Um sol para cada um aí para cima, né? Ao contrário, era para ser aqui o calor, né? E aí tá fresquinho. Nossa, tá mesmo, tá muito quente. Então, deixa eu virar, acho que só um pouco assim. Rafita, já coloquei material lá. Tem uma indicação de tarefa sem entrega, que é para treinar, né? Isso aí, esse assunto de hoje. E a gente tem aí também, né? Tá chegando perto aí do dia da entrega aí do código e do vídeo, né? De apresentação do site. Então, acho que os nossos lembretes são esses, né? E. Tem uma outra coisa que eu ia falar. Não sei, acho que era isso. Acho que é só isso. Tá chegando perto da apresentação. Eu lembrei uma coisa também, que eu vou fazer a divulgação bonitinha a partir da semana que vem, com material, né, de visual, mas na quarta-feira, dia 22, a gente tem uma palestra da trilha de autodesenvolvimento, bem legal, às 19 horas. Então, o pessoal já pode guardar a agenda para participar, tá bem? Mas eu vou reforçar o convite e mandar. Aqui no chat a gente não tem nenhuma dúvida, só agora, nenhuma dúvida sobre os temas, né? Nem desse de hoje, nem dos que a gente já viu. E a Nidiana tem uma dúvida sobre a entrega, sobre o vídeo. Não precisa, né, aparecer. Você pode compartilhar, né, a tela e falar, né? Não precisa aparecer, não, tá bom? Se você quiser dar uma olhada no que a gente fez no ano passado, tá lá Mas é no assim, site. gurias, no início, quando a pandemia, abri umas aspas aqui, né? Quando a pandemia começou e a gente foi forçado, né, a começar a dar aula online e fazer gravações de vídeo, no início, os primeiros, assim, a gente fica meio desconfortável, mas depois a gente meio que acostuma, né, de gravar, de falar com a câmera aberta. É uma skill que a gente vai adquirindo, né? E agora também com tanto trabalho remoto, a gente se obrigou a mostrar a cara, né? Então, até eu ia falar para você, né, comentar sobre isso, né, assim, nas seleções, né, acontece bastante, ou de fazer um vídeo gravado, ou mesmo de ter ao vivo, né, alguma interação nesse sentido. E aí aqui é um bom ambiente para a gente treinar, né, Rafa? Que Talvez a agora. gente já tá quase meio ano junto, né? Ah lá, a Miriam falou. É que aparecer deixa a gente mais nervosa. É, a Nidiana falou, a gente entende, mas. Mas é só no início, depois a gente Né? nem. Aí a Miriam comentou, quando a gente ouve a nossa voz nos áudios do WhatsApp, achei um horror minha apresentação da trilha 1. A Miriam falou. Foi ao vivo, né? Não fez gravação. A gente tá fazendo gravação dessa vez. É nervosismo. Ela tá dizendo que fica rindo que nem bobo, alegre, mas é Porque nervosismo, né? a gente quer poder ver mais, né? Mas a gente vai se acostumando, é o que a Rafa falou, né? Vai ficando comum. Quer dizer, depende da apresentação, eu fico com dor de barriga até hoje. Frio de barriga, Sim. frio na barriga até hoje. Eu, durante muito tempo, quando eu ia começar as aulas, toda aula, eu ficava nervosa, assim, sabe? Depois de uns anos que eu fui ficando mais. Mas é isso, faz parte, né, da gente, quando a gente se expõe, a gente fica assim mesmo. Por exemplo, eu não gosto de assistir as gravações das mentorias. Eu acho horrível ficar me vendo e me ouvindo. É, Enfim. são coisas assim, mas também a gente pode, que nem a Miriam está fazendo, né? Ela assistiu e está refletindo e para ver, né? Eu gosto de ver, eu assisto, Gosto de. eu assisto. Porque
Porque às vezes a gente tem vício de linguagem que a gente só percebe quando a gente grava, Sim. até entonação, né? Você falou, nossa, tá falando baixo, todas essas coisas. Então, eu gosto de assistir no sentido de para melhorar. Mas cada pessoa A gente vai se esforçando. é particular. Mas vai Eu ficar bem também não gostaria legal. de falar sempre nesse tom de voz, eu gostaria assim de, né, mais alto, mais baixo, mais animado, sei lá, mas aí, sei lá, porque eu tô raciocinando junto, daí o tom de voz é sempre o mesmo. É. Mas é isso aí. Enfim. Mas vai ser bem legal. Então, na próxima semana, nós temos aí, dia 24, né, Rafa? Já é o último encontro com conteúdo, né? Porque dia 1º e dia 8 a gente já vai partir para as apresentações. Então, a gente espera receber os vídeos e espera receber as inscrições, né? Para que os vídeos sejam apresentados. Sentados. Tá bom? Então, acho que é isso. Podemos nos despedir, se ninguém mais vai em nenhuma. Nenhuma dúvida, nada, né? Então, assim que o vídeo ficar pronto, também já vou colocar lá, o material já está disponível. A gente se despede aqui, desejando um bom final de semana. Que vocês descansem, que vocês estudem, enfim. E a gente se encontra na próxima semana, tá bom? Um beijo para Beijo, você. gurias. Tchau, tchau. Bom fim de